Se organizar a casa fosse só uma questão de força de vontade, você já teria conseguido. Se fosse falta de método, de dica ou de lista, você não estaria aqui agora. A verdade é que a maioria das mulheres que chegam até este ponto não está começando do zero. Está recomeçando cansada. Já tentou antes, já se esforçou, já prometeu para si mesma que dessa vez ia manter. E mesmo assim, a casa voltou a pesar. E é justamente aí que quase todo mundo erra. Tentando começar como se estivesse cheia de energia, quando na verdade está no meio do desgaste. Este vídeo não é para quem está no começo ideal. É para quem está no meio do caos silencioso, no meio da bagunça que incomoda, no meio da sensação de que tudo exige mais do que você pode dar. Se você sente que a casa virou um lembrete constante de cobrança, fica aqui. Porque o que vamos construir não começa com tudo em ordem. Começa com o que ainda é possível agora. Hoje eu quero te convidar a começar por aqui, mas não do jeito que você talvez já tenha tentado tantas outras vezes. Não com listas intermináveis, não com metas rígidas, não com aquela promessa silenciosa de que agora tudo vai mudar de uma vez. Se você chegou até este vídeo, é muito provável que esteja cansada. Cansada de tentar organizar a casa e sentir que nunca consegue manter. Cansada de começar cheia de intenção e, poucos dias depois, se ver sem energia, sem motivação e principalmente sem esperança de que dessa vez vai funcionar. Esse cansaço não significa falta de disciplina, nem preguiça, nem desinteresse. Ele é o resultado de uma rotina pesada, de muitas responsabilidades acumuladas, de uma vida que exige mais do que o corpo e a mente conseguem entregar todos os dias. A casa, muitas vezes, vira o lugar onde toda essa cobrança aparece de forma visível. Cada objeto fora do lugar parece confirmar a sensação de que algo está errado, de que você está atrasada, de que não está dando conta. Mas a verdade é que a casa apenas reflete o ritmo da vida. Quando a vida pesa, o ambiente sente. E insistir em lutar contra isso só aumenta a exaustão. Começar por aqui significa aceitar o momento atual sem brigar com ele. Significa parar de tentar vencer a bagunça e começar a criar apoio dentro dela. Um apoio pequeno, possível, real. Um ponto onde você consegue pousar sem se machucar. Porque quando o caminho é possível, ele pode ser continuado amanhã. E isso muda tudo. Quando se fala em rotina inspirada no método FlyLady, muitas pessoas imaginam algo complexo, estruturado demais, quase impossível de encaixar na vida real. Pensam em horários, sequências, tarefas distribuídas ao longo do dia, e isso já gera resistência antes mesmo de começar. Especialmente para quem está cansada. Porque quem está cansada não precisa de mais exigência, precisa de sustentação. A essência desse método não está em fazer muito, mas em repetir pequenas ações que cabem no dia, mesmo quando a energia está baixa. O problema é que fomos ensinadas a acreditar que só o esforço grande tem valor, que só a mudança intensa traz resultado. E isso cria um ciclo cruel. Você começa com tudo, se esgota rápido e desiste, se sentindo ainda pior do que antes. Aqui a lógica é completamente diferente. Aqui, o pequeno não é visto como insuficiente, mas como estratégico. Um hábito simples, quando repetido com gentileza, cria uma sensação de continuidade que devolve segurança emocional. Ele não impressiona ninguém, mas sustenta você. Ele não resolve a casa inteira, mas muda a relação que você tem com ela. E isso é fundamental, porque rotina que só funciona quando você está bem não é rotina, é exceção. A rotina real precisa existir também nos dias cansados, nos dias confusos, nos dias em que o máximo possível é muito menos do que você gostaria. O hábito que vamos escolher hoje é simples, mas profundamente estratégico. Ele consiste em definir um único ponto fixo da casa para cuidar todos os dias. Apenas um. Não importa o tamanho da casa, não importa o nível de bagunça ao redor, não importa quantas coisas ainda estejam fora do lugar. Esse ponto será o seu território de constância. Pode ser a pia da cozinha, uma mesa de apoio, a bancada do banheiro, um canto da sala, ou qualquer espaço que, quando está organizado, traz uma sensação imediata de alívio. A escolha não precisa ser perfeita, ela precisa ser intuitiva. É aquele lugar que, quando você olha e vê em ordem, algo dentro de você relaxa. Todos os dias você volta a esse mesmo ponto. Retira o excesso, limpa se for necessário, devolve apenas o essencial. E para. Não amplia a tarefa, não aproveita o embalo, não transforma esse gesto em maratona. O valor desse hábito está justamente em ser pequeno o suficiente para caber até nos dias mais difíceis. Ele não existe para te cansar,
existe para te sustentar. Ele cria previsibilidade, e previsibilidade acalma. Mesmo quando o resto da casa está caótico, esse ponto fixo funciona como uma âncora emocional, lembrando que existe algo estável, algo sob controle, algo que não depende do humor do dia nem da quantidade de energia disponível. Talvez, enquanto você ouve essa proposta, surja uma resistência silenciosa. Um pensamento dizendo que isso é pouco demais, que não vai fazer diferença, que a casa continua grande demais para um gesto tão pequeno. Esses pensamentos são comuns e compreensíveis, porque fomos condicionadas a medir valor pelo tamanho do esforço. Mas a verdade é que hábitos pequenos, quando sustentáveis, têm um impacto muito mais profundo do que grandes tentativas que não se mantêm. Esse ponto fixo em ordem começa a mudar a forma como você se percebe dentro da casa. Ele quebra a ideia de caos total e introduz a noção de construção. Aos poucos, você deixa de sentir que tudo está perdido e começa a perceber que algo está sendo cuidado. Isso muda o tom emocional do ambiente, não porque a casa ficou perfeita, mas porque existe um espaço que transmite calma. E essa calma influencia o resto, não por obrigação, mas por presença. O cérebro responde muito bem à repetição previsível, porque ela cria segurança. E segurança diminui ansiedade, culpa e sensação de fracasso. Esse hábito não promete resolver tudo, ele promete base, e uma base firme sustenta qualquer mudança futura. Com o passar dos dias, esse hábito começa a funcionar como um convite silencioso para continuar. Não um empurrão, não uma cobrança, mas um lembrete gentil de que você consegue sustentar algo, mesmo quando tudo parece difícil. Mesmo em dias pesados, mesmo quando a energia está baixa, mesmo quando a vontade é fazer nada. E isso é poderoso, porque a confiança não nasce do esforço extremo, ela nasce da repetição possível. Esse ponto fixo se transforma em símbolo de constância dentro da casa. Ele mostra que a rotina não precisa ser violenta para existir, que cuidado não precisa doer, que organização pode ser apoio, não punição. A casa deixa de ser um lembrete constante do que falta fazer e passa a ser um espaço que acolhe o ritmo real da sua vida. Se hoje tudo o que você conseguir fazer for cuidar desse único ponto, isso já é suficiente. Amanhã, você volta a ele. Depois de amanhã, volta de novo. Esse é o tipo de hábito que sustenta a rotina FlyLady na vida real, sem rigidez, sem fantasia, sem exaustão. E se esse vídeo fez sentido para você, fica aqui comigo. Nos próximos vídeos, vamos construir essa rotina juntas, passo a passo, sempre respeitando o seu tempo, o seu cansaço e a sua realidade. Começar por aqui não é pouco. É o que torna possível continuar.